Oi, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância do princípio de indução, certo? Na definição do conjunto dos números naturais, tá? No vídeo anterior a gente falou dos outros axiomas, ó. Tá aqui eles, tá? A gente está falando de 5 axiomas de Peano, certo? E a gente comentou a importância de cada um desses 4 axiomas aqui, né? O primeiro axioma, a gente não tem muito o que falar dele, ele simplesmente estabelece que esse ente fundamental, né, ele pertence ao conjunto que nós estamos definindo. O segundo axioma diz que o sucessor de todo número natural também é um número natural, né? E com isso, somente depois que isso é estabelecido, é que a gente consegue provar, por exemplo, que o 3 pertence ao conjunto dos naturais, né, que nós estamos definindo, né? Onde o 3 ele é definido como o sucessor do 2 e o 2, por sua vez, é definido como sucessor do 1, né? Então, somente quando a gente tem esse axioma 2 é que nós conseguimos provar, por exemplo, que o 3 é um número natural, tá? Ou seja, que o 3 está no conjunto que nós estamos definindo, tá bom? Em seguida, Gödel não, Peano. É porque eu vou falar do Gödel daqui a pouco e eu confundi, desculpa. Se eu tiver falado do Gödel antes, me desculpa também, tá? Eu vou pedir pro editor ajeitar isso. Então, Peano estabeleceu o axioma 3, né, que diz que o 1 não é sucessor de nenhum outro número natural, né? Tá aqui, é o que está escrito aqui. Eu devia ter usado o laser. O editor vai ter muito trabalho para ajeitar isso, mas beleza. E somente depois que esse axioma é estabelecido que a gente consegue provar, por exemplo, que o 1 é diferente do 5, né? Por quê? Porque a gente argumenta que o 5 é o sucessor do 4, né? Como 4 é um número natural, como é que se prova que 4 é um número natural? A gente sabe que 3 é um número natural e que 4 é o sucessor do 3. Então, 4 é um número natural pelo axioma 2 e 5 vai ser um número natural também pelo axioma 2, porque ele é o sucessor do 4, né? E usando o axioma 3 é que a gente consegue provar que 1 é diferente do 5. Então, embora isso seja um fato simples, a gente só consegue provar depois que o axioma 3 é estabelecido. E a gente só consegue provar que o 2 é diferente do 5 depois que o quarto axioma de Peano é estabelecido, né? Quarto axioma que afirma que números naturais distintos possuem sucessores distintos, certo? Então esses aí são os quatro primeiros axiomas de Peano, né? Na realidade eles não foram os 4 primeiros, porque como eu comentei no vídeo anterior, houveram outros 4 axiomas que nós não estamos comentando aqui. E esses axiomas que nós não estamos comentando aqui, eles falavam sobre a relação de igualdade, né? A gente não vai entrar nesse nível de rigor, certo? Mas lembrando que Peano ele foi fundo aí, né, no rigor matemático, tá? Então, a partir disso aqui já fica clara a importância desses 4 primeiros axiomas, certo? Você vê que sem esses 4 primeiros axiomas a gente não consegue estabelecer sequer essas verdades aqui, né? Essas coisas aqui que são coisas bem simples, tá? Então, no vídeo de hoje, né, nesse vídeo aqui, o que eu vou falar é da importância do quinto axioma de Peano, que na verdade é o nono, né? Mas enfim, vamos falar do axioma que é o princípio da indução, tá? Então tá aqui, esse aqui é o tema desse vídeo, tá? Então vamos lá, vamos entender por que o princípio de indução é importante, né? De onde é que surgiu a necessidade desse axioma? A necessidade desse axioma vem do seguinte: primeiro, a gente está definindo um conjunto e a gente quer mostrar que esse conjunto é o conjunto dos números naturais que nós conhecemos, né? Só que a pergunta é o seguinte: será que não existe um conjunto diferente do conjunto que nós conhecemos que satisfaz os outros 4 axiomas? Então, a gente tem esse exemplo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um exemplo. Vamos definir esse conjunto N aqui, ó. Eu vou colocar 1,
Aí aqui eu vou colocar a letra A, depois eu coloco 2, aí eu coloco a letra B, aí eu coloco o 3, a letra C, o 4 e assim por diante, né? Tá? Ah, professor, mas o alfabeto tem infinitas letras. Tá, suponho que ele tem infinitas, certo? Vamos fazer um exercício de imaginação aqui, tá? Ok. Vamos atentar para o seguinte, tá? Vamos pensar aqui nos 4 primeiros axiomas. Opa, não estou sabendo mais nem. Nos 4 primeiros axiomas de Peano, certo? Então vamos lá. O 1, ele está nesse conjunto aqui, né? No nosso conjunto N. Então o primeiro axioma de Peano é satisfeito. Tá? Como é que funcionaria o sucessor nesse conjunto aqui? Por exemplo, eu poderia dizer que o sucessor do 1 é o 2, que o sucessor do 2 é o 3, que o sucessor do 3 é o 4 e assim por diante. E poderia dizer que o sucessor do A é o B, o sucessor do B é o C, o sucessor do C é o D e assim por diante, tá? E aí o axioma 2 seria satisfeito, né? Para todo elemento desse conjunto, eu tenho que o seu sucessor também está no conjunto, certo? Então aqui o segundo axioma de Peano também seria satisfeito, ou seja, por enquanto esse conjunto aqui ele pode ser uma espécie de conjunto dos naturais, digamos assim, tá? Agora vamos para o terceiro axioma. O terceiro axioma diz, ó, que o 1 ele não pode ser sucessor de ninguém, né? Ó, primeiro axioma, o número 1 precisa estar lá. Segundo axioma, né? Se você tem um elemento no conjunto, o sucessor dele também precisa estar no conjunto. E o axioma 3 diz que o número 1 não pode ser sucessor de ninguém. E isso acontece aqui no nosso conjunto, né? Não tem nenhum número aqui cujo sucessor é igual a 1, da forma como eu estou definindo esse conjunto, né? E na forma como eu defini como funciona o sucessor, né? Esse ente fundamental, como é que ele funciona aqui nesse conjunto. Então, da forma como está definido aí, como eu expliquei para vocês, axioma 3 também é satisfeito. E segue também da forma como eu defini esse conjunto e a relação de sucessão, digamos assim, também segue disso que elementos distintos aqui têm sucessores distintos, que é exatamente a lei que é estabelecida pelo axioma 4, tá? Então, o axioma 4, ele também é satisfeito por esse conjunto aqui, da forma como nós definimos, certo? Então, se existissem somente esses 4 axiomas, esse conjunto aqui, por exemplo, satisfaz esses 4 axiomas, mas ele não é o conjunto que nós estamos querendo definir, tá? Então, é daí que surgiu a importância desse quinto axioma aqui, tá? Que é o axioma do princípio da indução, certo? Então vamos ver aqui o que esse axioma diz, tá? Então a gente considera aqui um conjunto, certo? Gente, esse axioma que é o princípio da indução, ele tem algumas formas de ser enunciado, tá? Eu tentei ser o mais fiel possível ao que Peano escreveu, certo? A gente, no vídeo anterior, a gente deu uma olhada lá, né, no arquivo lá que o próprio Peano fez, né? Então a gente começa com um conjunto qualquer aqui, certo? Um conjunto qualquer. Só que aí, o que a gente está pedindo aqui, né? A gente está pedindo que esse conjunto satisfaça essas duas condições. A primeira condição é que o número 1 esteja nesse conjunto, tá? Eu não sei como são os objetos desse conjunto. Eu só estou dizendo que o número 1 está aqui, certo? Segunda condição, para todo número natural que está nesse conjunto, o sucessor desse número também está lá, certo? Então, a priori, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um conjunto e todo número natural que está lá, o sucessor dele... Para todo natural que está lá,
o sucessor dele também está lá. Ah, mas se tiver algum elemento nesse conjunto que não é um número natural, não importa, certo? O que importa é que se tem um número natural lá, o sucessor também está lá, certo? Então, se um conjunto satisfaz essas duas condições, então esse axioma estabelece o seguinte: esse axioma estabelece que esse conjunto deve conter todos os números naturais, certo? Agora a gente vai olhar aqui para esse nosso conjunto N, certo? E a gente vai ver que ele não satisfaz esse axioma. Por que ele não satisfaz esse axioma? Vamos lá. O que a gente vai fazer é encontrar um conjunto K, certo? De modo que isso aqui não acontece, certo? Claro, aqui, nisso aqui que eu vou fazer, o que a gente está chamando de número natural são os elementos desse conjunto aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver que conjunto K é esse que vai furar o princípio da indução, certo? Então vou fazer aqui de vermelho mesmo. Então vamos lá, quem é que vai ser o nosso conjunto K? O nosso conjunto K vai ser esse aqui, ó. Olha só que divertido. Quem é o nosso conjunto K? Né? Ah, professor, esse é o conjunto dos naturais. Não, o conjunto dos naturais que nós estamos considerando é esse aqui. Você viu que ele satisfaz os 4 axiomas, certo? E eu estou supondo que esse cara aqui, ele é um possível conjunto dos naturais, já que ele satisfez os outros axiomas, né? Então, eu vou mostrar que ele não satisfaz o axioma 5 e por isso que ele não pode ser o conjunto dos números naturais, certo? Então, vamos lá. Para mim fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir um conjunto K aqui, de modo que fure isso aqui, certo? Vamos lá. Ó. Primeiro, nesse meu conjunto K, o número 1 está lá, certo? E além disso, você vai concordar comigo que para todo número natural que está no meu conjunto K, o que é número natural aqui nessa conversa? São esses rapazes aqui, certo? E aqui no meu conjunto K eu tenho números naturais. Não são todos, mas eu tenho números naturais. E para todo número natural que eu tenho, o seu sucessor está aqui, ó. Certo? Então, o primeiro é satisfeito, porque o 1 está aqui. E a segunda condição também é satisfeita, porque todo número natural que está no meu conjunto K, ele é tal que o sucessor dele também está aqui. Certo? Então, de acordo com o axioma 5, esse conjunto aqui deve conter todo número natural. Mas isso é falso, porque ele não contém esse número natural aqui, por exemplo. Certo? Então, esse sistema numérico aqui que eu criei, ele não satisfaz esse axioma. Certo? Então, esse axioma aqui, de fato, o que ele estabelece? Ele estabelece que os únicos elementos do conjunto que nós estamos definindo são o número 1, que é o nosso primeiro ente fundamental, e aqueles números obtidos através de sucessor, certo? O que é que gerou o problema aqui? O que gerou o problema aqui é que eu tenho essa sequência de sucessões e eu tenho essa sequência de sucessões, tá? Então, com isso, fica demonstrado, de certa forma, né? Eu forneci um argumento interessante, pelo menos, da importância do princípio de indução na definição do conjunto dos números naturais, tá? Eu achei importante falar disso, porque geralmente as pessoas vão falar dos axiomas de Peano, elas chegam e dizem, não, os axiomas que definem o conjunto dos números naturais são esses. Ok, mas dificilmente eu vejo alguém explicando a importância de cada axioma, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês, certo? Em breve eu acho que eu vou fazer um vídeo
falando um pouco mais sobre esse princípio da indução aqui, né? Porque ele tem outras formas de ser enunciado. Quando eu falo que ele tem outras formas de ser enunciado, é que existem outros enunciados e que a gente pode mostrar que esses enunciados são equivalentes, tá? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, esse vídeo vai ficando por aqui. Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou, né, desse conteúdo, eu peço que você dê o like aí no vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, né, matemática a nível universitário, talvez valha a pena você se inscrever aí no canal, tá? Então até o próximo vídeo e aqui eu deixo o meu muito obrigado pela sua atenção. Então, até a próxima.